nós estamos recebendo em nossos estúdios Alfredo Scaff Filho, ele que é advogado, traz no seu currículo as seguintes experiências profissionais, exercendo cargos e funções na OAB, CETESB, DECAP, Casa Civil. Ele é professor na Unip, FAAP, realiza cursos preparatórios na OAB São Paulo e hoje ele está como presidente na Scaff Consultoria. Além disso, Alfredo Scaff também preside a BAC, Brasil América Council, da Flórida, e acaba de ser convidado para o Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Bem-vindo à Rota do Turismo, Alfredo Scaff. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade aí da gente ter essa conversa. Te agradeço muito. Antes da gente entrar no tópico de OAB, eu gostaria de saber, com toda essa bagagem, o que podemos esperar da sua atuação na FEComércio São Paulo, principalmente com foco no turismo regional? Adriana, a FEComércio ela tem várias subdivisões de atuações de conselhos, né? O nosso conselho, na verdade, ele é mais focado especificamente no Conselho Superior de Direito. Então, nós, obviamente, em matérias jurídicas que envolvam o turismo, também acabam passando para a gente discutir e opinar. Mas 99% das nossas atividades na FEComércio como conselho é com relação a matérias jurídicas. Tá, mas tudo que envolve a FEComércios, inclusive o turismo, ele pode estar relacionado com a parte jurídica, né? Porque a gente tem visto muitos problemas de segurança para os turistas e para a própria população. O senhor tem algum plano estratégico para esse assunto? Olha, na verdade, assim, a nossa missão na OAB, né, que a eleição será realizada agora em novembro, é uma missão de reorganização, né, de recuperação da dignidade, do respeito da profissão, para que posteriormente a gente possa, obviamente, opinar em conquistas, né, para a advocacia, né? E eu tenho absoluta certeza que a questão do turismo é uma questão que está sempre dentro do nosso pensamento. Por quê? Porque o turismo é desenvolvimento, o turismo é geração de emprego. O turismo, ele é geração de riqueza. Então, tudo aquilo que envolve expansão, desenvolvimento, riqueza, existe atividade jurídica, existe um advogado que está sempre, né, assessorando, né, sempre dando o aconselhamento jurídico. Então, eu vejo, Adriana, que você está coberta de razão. A rota do turismo e a rota da advocacia, a rota do desenvolvimento, da questão do assessoramento jurídico, elas andam de mãos dadas. A gente vai ter um olhar muito específico para isso, se Deus quiser, se eventualmente Deus queira que nós saiamos vitoriosos em novembro. Você pode ter certeza disso. Como advogado, claro que o senhor participa da OAB. E nesse ano especificamente, o senhor está concorrendo à presidência da Seccional Paulista da OAB. O que o levou a essa decisão? Olha, essa é uma decisão que foi tomada, nós já fomos candidatos em 2021, né? Sabíamos que a nossa caminhada em 2021 era de, obviamente, abertura de portas, né? De demonstração das nossas propostas e pensamentos, e agora nós estamos muito bem consolidados, né? Porque a gente vem trabalhando desde 2019, no seu finalzinho, até hoje, justamente para chegarmos vitoriosos em novembro. E, na verdade, a nossa motivação, obviamente, é uma motivação que, primeiro, ela vem de casa, né? Vem da família, né? Vem da nossa profissão, vem do nosso ímpeto, da gente ter a coragem e a liderança para, obviamente, proporcionar coisas boas para 500 mil vidas, né? Nós temos 500 mil inscritos na Seccional de São Paulo, né? Pessoas de todo o Brasil são inscritas aqui em São Paulo. Então, eu entendo, Adriana, que a advocacia paulista ela tem um potencial muito grande de desenvolvimento e de andar de mãos dadas com a sociedade civil, sabe? E eu acho que é esse protagonismo que a OAB não exerce já há mais de uma década. E é isso que a gente quer recuperar.
O advogado ele anda de mãos dadas com o comércio, com a indústria, com o serviço. Então a gente precisa retomar isso de uma forma que a gente possa discutir soluções para todos. Eu acho que é isso que é muito importante, até porque, né, eu sempre falo, né, o único operador do direito que não tem receita fixa é o advogado. Todos os demais ganham salário. Então a gente precisa batalhar o dia a dia para a gente conquistar, né, o nosso ganha-pão, o nosso sustento. Eu acho que advogado e jornalista está na mesma linhagem, que é tudo Mesma, freela. Scaf, como eu já disse para o senhor, na bagagem nós temos uma história. E para chegar aonde nós estamos, nós tivemos alguns aprendizados. Eu, por exemplo, nesses 30 anos de jornalista, eu atendi várias entidades de classe. E uma delas foi a OAB aqui de Sertãozinho. Então, quando eu estava lá, eu percebi que as subseções, como vocês não, geralmente nas empresas, são franquias ou filiais, e dentro da UAB são subseções. A subseção de Sertãozinho, por exemplo, ela sempre teve que pedir bênção para São Paulo para estar realizando qualquer evento ou qualquer se ela precisasse contratar uma assessoria, ela tinha que pedir verba para São Paulo. Mediante a isso, dentro do teu plano de ação, você tem alguma coisa para tirar um pouquinho dessa delegação direta de São Paulo e dar mais responsabilidade para cada subseção? Exatamente, Adriana. Na verdade, essa é a nossa proposta 001, porque é muito simples. Você não pode existir uma subseção sem autonomia administrativa e financeira. É a mesma coisa que ela não existir. Você acabou de dizer, você falou muito assim, sensivelmente em delegação, mas na verdade é dependência mesmo. Isso que Sim. não pode ter. Se você elege um presidente de uma subseção de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, de Franca, qualquer que seja essa subseção, todas elas têm um presidente para representar a classe justamente na cidade, para ficar mais fácil o contato com isso. Agora, se o presidente de Sertãozinho, da subseção de Sertãozinho, não tem autonomia administrativa e financeira e fica pedindo uma bandeja de salgado para São Paulo, para que ele existe? Quer dizer, são coisas que a gente chama de capso diminúcio, né? Diminuir a pessoa, diminuir a cidade. E é isso que eles estão fazendo atualmente. Isso não pode ser feito. Isso é uma, na minha opinião, uma situação inaceitável, insustentável, que não pode continuar dessa forma. Nós vamos mudar isso, porque todas as subseções têm que ter tratamento igualitário e elas têm que ter vida própria. Elas têm que ter vida própria. São Paulo faz o poder político institucional. O presidente da OAB de São Paulo, ele tem que ir atrás de conquistas para todos. Ele não pode ficar tapando o buraco administrativo quando você tem mais de 220 subseções que tem como pessoas inteligentes e capazes para fazer, obviamente, o que tem que ser feito na sua região. Então, é o que a gente chama de autonomia administrativa e financeira que a gente vai implementar. SCAF, uma das suas bandeiras está sendo em reduzir a anuidade cobrada dos advogados para R$ 500 e dar gratuidade de 2 anos aos novos advogados, os causídicos, que vocês dizem, né, ser causídico, isso é estagiário, o que seria isso? Olha só, imagine um jovem advogado, ele passa no exame da OAB, ele é feliz com isso, ele obteve sucesso, mas na verdade ele ainda está morando com os pais, ele é solteiro, ele pretende casar. Quer dizer, isso é uma condição natural, as pessoas se formam muito cedo hoje, né? Eu me formei com 22 anos, a minha esposa se formou com 21 ou 22 anos, então, muito cedo, tendo essa dependência econômica dos pais ainda. E outra coisa, Adriana, como é que você vai, logo no primeiro ano, que você não tem o seu cliente, você não tem o seu escritório, você não tem aquela despesa fixa do escritório ainda, que ela vai surgir, né? Por que a OAB não te ajuda e não te dá 2 anos para você respirar? Qual é o problema disso? A OAB não nasceu para ser uma entidade bilionária, ela nasceu para ser uma entidade assistencialista, ela precisa assistir as pessoas, né? Então, eu acho que gradativamente. Reduzir a anuidade para R$ 500 é um objetivo que a gente tem, é muito plausível que isso ocorra, é possível administrar dessa forma. Muito mais colegas vão pagar em dia, que é o muito mais importante, do que ficar essa inadimplência de quase 30% de toda a classe, é uma inadimplência muito grande.
né? E o jovem advogado, ele precisa desse oxigênio, né? Porque hoje quem paga a sua anuidade quando ele é recém-formado são seus pais, entendeu? Parece muito simples e muito fácil para nós, né, que os pais, os avós paguem essa anuidade. Até parece muito barato, mas não é. Isso pesa. Esse dinheiro pode ser gasto no investimento, no seu escritório e outras coisas mais. Esse é o incentivo que a gente quer dar. Bom, agora eu vou tocar num ponto que pode ser um pouquinho difícil. É, no início da... sempre o advogado ele foi muito respeitado, principalmente no Tribunal Superior do Estado, né, do país. Falava-se de um advogado, todo mundo, nossa, tinha a maior admiração. E hoje, com toda a atuação que está acontecendo, o senhor acredita que está caindo um pouquinho no descrédito? Porque a gente vê que o mesmo ladrão de galinha, ele tem ele é muito julgado. Já o do colarinho branco, ele tem portas livres. Como que a gente pode estar mudando esse conceito do judicial no nosso país? Então, Adriana, isso não é um problema da advocacia, né? Isso é um problema do sistema criminal judiciário. O advogado, eles têm que estar presente em toda e qualquer causa, sendo ela pequena, média, grande, sendo ela rápida ou demorada, na delegacia de polícia, na promotoria, na procuradoria ou no judiciário ou no seu próprio escritório. O advogado é indispensável à administração da justiça. Isso está na Constituição. O que você está dizendo é o seguinte: existe realmente uma sensação de insegurança em tudo isso que está acontecendo. Isso aqui não pode acontecer. E eu acho que a OAB ela se omitiu com relação a isso. Ela poderia ter dado opiniões concretas, sinceras, objetivas, que somassem a isso tudo para que a gente não chegasse nesse ponto, né? Eu sempre digo o seguinte: a gente não quer confronto com o judiciário. Isso seria a maior burrice da nossa vida. O Sim. judiciário é a nossa casa. A gente trabalha lá dentro, né? Os juízes são nossos colegas. O que a gente quer é diálogo com o judiciário. Agora, o diálogo tem que ser sincero, franco, tem que ser firme, e a OAB ela tem que ter a voz independente que ela sempre teve para opinar, né? E, obviamente, dar a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo no sistema jurídico. O que está acontecendo, Adriana, e essa é a sua sensação de insegurança, é que a OAB se calou, a OAB se omitiu, ela se acovardou, e é isso que não pode. Esse tipo de OAB a gente não quer mais, porque a OAB covarde é a mesma coisa de não existir OAB. Né? A OAB existe para defender e proteger os colegas e ter voz ativa para isso. É o papel mínimo que qualquer presidente tem que fazer. Agora, se o presidente de uma OAB silencia, se omite e simplesmente faz uma agenda pessoal, isso não é uma presidência, isso não é uma dirigência de OAB. A gente quer muito mais que isso. A gente quer uma OAB grande, a gente quer uma OAB forte, e não essa OAB que eles tornaram apequenada, cheia de derrotas para nós. Scaff, nós vivíamos num sistema totalmente patriarcal. Hoje nós vemos que no Brasil, 51% da sociedade é feminina. E o Brasil começou a abrir mais portas e as mulheres estão chegando em graus de presidência e no alto escalão. Mas a gente ainda vê que dentro do assédio sexual e moral, assédios que condiz com a realidade da mulher, ela tem sido deixada um pouquinho nos bastidores. E nós percebemos nos últimos tempos que dentro do judicial também está tendo muito assédio contra as mulheres. Você tem alguma proposta referente a isso? Veja, Adriana, eu acho o seguinte: esses valores todos, nós temos que batalhar por eles, você tem toda a razão, mas eles não dependem de uma atitude institucional somente. A atitude institucional, ela vem depois da lei. Então a gente tem que, vamos supor, se existe uma lei para isso, e já existe, e essa lei está fraca, vamos imaginar que essa lei não serve mais. A OAB tem que batalhar por uma lei mais forte, por uma lei mais rígida. Né? Agora, se a lei já existe e não está sendo aplicada, já é outro problema. A OAB tem que dizer, olha, essa lei precisa ser aplicada. Então, assim, a gente precisa se manifestar com independência, mas também com aqueles olhos de fiscalização. Porque nós, Sim. pelo estatuto nosso federal, que é a nossa lei federal, nós também somos guardiões da Constituição. Né? O advogado, a primeira coisa que ele jura é o respeito à lei, não só ao procedimento ético dele,
como, obviamente, pedir dentro da lei. Se o juiz vai julgar a favor ou contra, é outra coisa. Bom, sabe, o juiz, a obrigação do judiciário é decidir com fundamento. O advogado pede o que ele quiser. Então, assim, o que você está falando é muito importante. A gente precisa fortalecer a questão da proteção à advogada, porque é a advogada que engravida, ela que é mãe, ela que é irmã, ela que é filha, ela que é esposa, ela que é companheira. Então, essas coisas são coisas naturais para nós. A gente não vê isso com muita dificuldade, não. É muito natural para mim, no futuro, ver isso como uma questão especial, que tem que ser tratado com uma especialidade máxima e, obviamente, como você disse, se não está funcionando, a gente tem que aprimorar. A gente tem que melhorar sempre. A gente não pode nunca entrar na zona de conforto com esse tipo de assunto. Bom, então, por enquanto, você não tem nenhuma proposta dentro do seu plano de ação para essa gestão. Não, na verdade, é o aprimoramento dessas questões, né? A gente visualizar o que está acontecendo justamente para tomar providências. E para visualizar o que está acontecendo, com uma lei que já existe, que já protege, né, que já criminaliza o racismo, o assédio sexual, tudo isso já são criminalizados, já existe lei para isso. O que a gente precisa, como eu disse para você, é sentar na cadeira, no bom sentido, visualizar o quadro e dizer como é que nós vamos melhorar isso. Eu acho que isso tem que ser constante. E como tem sido a sua visita nas subseções, buscando esses votos para a sua candidatura, SCAF? A gente ainda está em pré-campanha, né? A gente só pode pedir efetivamente o voto no pleito com a chapa registrada. Isso vai acontecer daqui já uns 45 dias ou 2 meses, mas a gente visita o estado todo, né? Estamos fazendo várias visitas, já visitamos mais de 60 cidades, temos muitas ainda para visitar. A nossa recepção é muito boa, é muito calorosa, as pessoas estão sedentas por mudança, a advocacia não aguenta mais essa omissão. A advocacia quer uma liderança com coragem, com independência, que as defenda e proteja com sinceridade, né? O presidente da OAB precisa ter vocação para isso, precisa querer muito isso. Eu levo isso muito a sério, viu, Adriana? Muito a sério mesmo, porque como a gente sempre diz, né? A gente não sai do nosso escritório para fazer uma campanha se a gente não acredita no que a gente pode fazer de melhor. Na é verdade, é uma E campanha ainda, muito dura. e ainda mais na sua atuação, porque o senhor está em várias entidades, deve passar por vários desafios. Quais deles que mais chama a atenção? Olha, o que chama a atenção, na verdade, das pessoas com relação a mim é a nossa coragem de enfrentar esse sistema que não está fazendo nada. Porque, sinceramente, Adriana, as pessoas que estão lá, infelizmente, elas só buscam ficar na posição. Elas não buscam trazer um legado. A gente quer trazer um legado para a advocacia. A gente quer entrar e sair sendo lembrado que a gente somou muito na vida das pessoas. É isso que a gente precisa fazer, né? Isso é E qual a obrigação sua mínima de atuação? qualquer dirigente. E qual será a sua atuação para deixar esse legado? Qual será Olha, o ponto final? a gente, na verdade, fora da OAB, já está tentando deixar um legado, né? Por exemplo, o projeto de lei, né, que institui a eleição direta para o presidente do Conselho Federal é da minha autoria. Eu fui a Brasília, eu protocolei, eu dei andamento, eu fui lá agora, briguei por uma nova relatora. Então, nós estamos fazendo pela advocacia de fora. Então, isso é a maior prova que a gente quer deixar um legado quando a gente estiver lá dentro. A eleição da OAB ela não é obrigatória. Vocês convidam os advogados. Como o senhor espera que seja essa eleição? Na verdade, Participação massiva? na verdade, a participação é obrigatória, né? Ela precisa ser Ai. justificada se não for, se o colega não comparecer. O que a gente pede é para que todos, né, na maioria, a esmagadora, obviamente, compareçam, porque é aí que a gente exerce a democracia, né? Quanto mais a gente tiver abstenção, menos legitimidade o próximo eleito terá. A gente quer que o próximo eleito tenha legitimidade realmente da maioria, porque a gente tem que respeitar a vontade da maioria. Para os advogados que ainda não conhecem, se tem alguém que não conhece o Alfredo Scaff, quais os contatos que eles podem estar tendo a partir de agora com o senhor? Olha, nós temos a nossa página, né, alfredoscaff.com.br. Lá tem todos os nossos artigos, todas as nossas visitas. É importante o pessoal queira visitar, seria maravilhoso para, obviamente, saber do que a gente pensa, né? A gente pensa numa OAB, como eu disse para você,
numa entidade que é a maior entidade do Brasil, entidade que não tem um centavo de dinheiro público, ela tem a maior força de independência desse país. E eu sempre dou um exemplo, sabe, Adriana? A OAB é um jato supersônico de última geração que não tem piloto. Precisa de um piloto competente, porque basta levantar voo que as conquistas virão. É o que a gente quer. A gente vai levantar voo para trazer conquistas para a classe, para trazer advocacia respeitada, digna, confiante no exercício livre da sua profissão. É isso que a gente quer. Qual o seu recado para cada advogado? Bom, eu espero que todos eles tenham muita saúde, em primeiro lugar, para poder trazer o sustento para sua família. Espero que o jovem advogado jamais desista, que ele confie na vocação dele e que eles podem ter certeza que eu vou orgulhar toda a classe no sentido igual, com igualdade de oportunidades, e que a gente vai tratar todos iguais. A gente não vai admitir ninguém ser, obviamente, violado nas suas prerrogativas. A gente tem uma frase que é muito forte, sabe, Adriana? Mexeu com um, mexeu com todos. E mexeu com um, mexeu com o presidente da OAB. Eu não vou descansar se algum colega meu for desrespeitado de graça. Nós vamos até o fim e nós vamos tomar todas as providências, porque, sabe, Adriana, eu tenho dito para todos os nossos colegas, outros operadores do direito, o seguinte: olha, vocês são servidores públicos, juízes, promotores, delegados. Eu fui delegado de polícia, não sei se você sabe. Então, eu era um servidor público, eu servia as pessoas, eu servia a advocacia. Né? Todos os meus colegas de profissão, que são delegados até hoje, são pessoas extremamente conscientes, espetaculares, são autoridades, mas tratam as pessoas como servidores públicos. É isso que é importante. Quem está na carreira pública está servindo as pessoas. E nós somos profissionais liberais, né, Adriana? Nós somos autônomos, né? E eles nos servem à sociedade e servem também à advocacia, que é um instrumento da sociedade. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa começar. Em todas as Eu, instituições, Adriana, você tem 1% de pessoas que estão fazendo coisas erradas. Isso é normal, em todas. verdade. Né? Mas a gente não pode prejulgar os 99% por esse 1%. Esse 1% tem que entrar na linha e tem que ser punido se tiver que ser punido. Eu acho que isso é a condição natural, até para as pessoas temerem a punição e andarem da maneira correta. Né? A gente sempre abre aspas, né? Cada macaco no seu galho. Né? Essa frase é da nossa infância, né? Quer dizer, cada Sim. um faz o que tem que ser feito nos limites da sua competência. É isso que a gente quer. O senhor disse no meio da matéria, para finalizar, que vocês são em 550 mil advogados. Eu digo que atrás de cada advogado existe uma família. Então, muitas pessoas que estão envolvidas. Eu desejo muito sucesso na sua candidatura. E quando já tem data prevista para a eleição desse ano? Não, ainda não soltaram o edital, não foi publicado. Muito comumente é em novembro, mas nós não sabemos a data ainda. Logo, logo eu vou te comunicar. Muito obrigada e sucesso. Obrigado, Adriana, pela oportunidade de estar aqui com você. Um abraço em todos da região de Sertãozinho, essa região pujante de Ribeirão Preto, Sertãozinho, e que o interior de São Paulo continue sendo a locomotiva do Estado. Muito obrigada e sucesso. Nada, obrigado. Veja a seguir seu plano de ação.